Olá, aqui é Cristiane Dupré e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre direito penal, sobre o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, eu não sei se você sabe disso, mas ele tem uma divisão. Ele se divide em princípio da insignificância ou bagatelar próprio e o princípio da insignificância ou princípio bagatelar impróprio. Na maioria dos livros e nos julgados dos nossos tribunais superiores, é muito comum nós encontrarmos menção à primeira vertente do princípio da insignificância, o princípio da insignificância próprio. Então, primeiramente, vamos falar dele. O princípio da insignificância ou da bagatela próprio, ele conduz à atipicidade do fato, mas não à atipicidade formal, e sim à atipicidade material. O que seria tipicidade formal? Seria, na verdade, um mero juízo de adequação. Então, se eu abro sua carteira, por exemplo, tem R$ 1.050 ali dentro, eu pego R$ 10 e deixo 1.040, note que eu estou subtraindo coisa alheia móvel. Eu estou subtraindo, para mim, um dinheiro que é seu. Então, formalmente, a minha conduta ela se adequa ao artigo 155 do Código Penal. Agora, se nós analisarmos alguns requisitos, e tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal exigem 4 requisitos cumulativos para que nós possamos falar em aplicação do princípio da insignificância. Quais são esses 4 requisitos? Conduta minimamente ofensiva, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de risco social ou periculosidade e inexpressividade da lesão jurídica causada. Se presente na situação analisada, no caso hipotético, cumulativamente esses 4 requisitos, formalmente o fato ele continua sendo típico, mas materialmente não. Por isso que o chamado princípio da insignificância, o princípio da bagatela próprio, ele vai conduzir à atipicidade material do fato. Outra coisa, e aí nós já não vamos ler isso em todos os livros, já não vamos encontrar muitos julgados abordando isso, então outra coisa é o chamado princípio da insignificância ou bagatela impróprio, que o Luiz Flávio Gomes chama de princípio da irrelevância penal do fato. O princípio bagatelar impróprio, ele não conduz a um fato atípico. Ele é muito semelhante, se nós tentássemos fazer uma analogia no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a uma espécie de perdão judicial, porque ele permitiria que o juiz, na análise do caso concreto, pudesse deixar de aplicar a pena. Então, vamos imaginar uma determinada situação em que a pena, naquele caso concreto, ela não apresentasse mais a sua finalidade. Vamos imaginar que o sujeito que praticou o crime já tivesse se recuperado, já tivesse se ressocializado e a finalidade preventiva da pena, ela não estivesse mais presente. Isso possibilitaria, se o nosso ordenamento jurídico nos permitisse aplicar esse princípio bagatelar impróprio, isso permitiria que o juiz, na análise do caso concreto, deixasse de aplicar a pena. O problema é o seguinte: para nós, perdão judicial, que é o que nós podemos realmente chegar mais próximos do princípio bagatelar impróprio, ele exige uma autorização em lei, ele exige uma previsão legal. Se nós olharmos para o artigo 107 do Código Penal, o artigo 107 ele nos traz as causas extintivas da punibilidade. O artigo 107 ele vai nos dizer: extingue-se a punibilidade, inciso 9º, pelo perdão judicial, vírgula, nos casos previstos em lei. Então, quando o Supremo Tribunal Federal analisou pela primeira vez o princípio bagatelar impróprio, o princípio da irrelevância penal do fato, estabeleceu, concluiu de que a aplicação dele geraria no ordenamento jurídico uma insegurança, geraria uma insegurança jurídica. Então, entre nós, não é comum, não é uma tradição dos nossos tribunais superiores a aplicação dessa segunda vertente, dessa segunda modalidade de princípio da insignificância, o princípio da insignificância impróprio. Mas sim, então, somente do primeiro que nós vimos, do princípio da insignificância, o princípio bagatelar próprio. Você anotou aí quais são os 4 requisitos cumulativos? Então vamos lá, repita comigo: conduta minimamente ofensiva, reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento,
a ausência de risco social ou de periculosidade e inexpressividade da lesão jurídica causada. Se você perceber num caso concreto que qualquer desses requisitos está ausente, isso significa que você não vai poder trabalhar com a aplicação do princípio da insignificância. Então imagine, se eu chego para você, você tem R$2.010, eu aponto uma arma de fogo, eu ameaço, eu digo que vou te matar, se você não me entregar R$10, eu estaria praticando contra você o crime de roubo, pela presença da grave ameaça com esse emprego de arma, no caso concreto, não que precise ter emprego de arma, mas no meu exemplo com emprego de arma. Eu vou poder aplicar, eu vou poder trabalhar com a ideia de aplicação do princípio da insignificância nessa hipótese? Não. Não, porque nós percebemos nessa situação que, na verdade, na minha opinião, inclusive 2 requisitos não estão presentes ali. Essa conduta, ela não é minimamente ofensiva e não existe um reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então, sempre que você se deparar com uma situação em que se caracterize a ausência de um desses requisitos, nada de trabalhar com a aplicação do princípio da insignificância. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like. Se não está inscrito ainda no canal, clique em inscreva-se e até o nosso próximo vídeo.